Aí, junto dele, você diga o tema de hoje, diga assim para ele: o preço da comunhão. Você imagina o que é isso? Diga assim, você imagina o que é isso? Preço da comunhão? Diz para o da direita, agora diga para o da esquerda. O tema de hoje é o preço da comunhão. Você imagina o que é isso? Ele diz que imagina. Vai além do que nós pensamos. E o que a gente está imaginando aí é muito mais. O preço da comunhão. É muito forte esse preço da comunhão. Então, eu vejo que o Senhor está nos despertando. Sei que Deus está nos despertando para o mais importante que é estar com Ele. Desses dias que nós temos visto falar dessa comunhão com Deus, nós já estamos aprendendo, estamos sendo despertados que o mais importante é estarmos em comunhão com Ele. Ninguém teve um lugar secreto hoje. Não, mas hoje é domingo, a gente está se arrumando para vir para o templo. Então, a gente não tinha tempo para dobrar joelhos logo cedinho, para conversar com Deus, como está escrito em Mateus 6:6. Entra no teu quarto e ora em secreto, que teu Pai que vem em secreto te recompensará. Poxa, de domingo não, ele está na correria para vir para a igreja. Não dá não, comunhão. Você e Deus. Mas depois você e seus irmãos. Primeiro é você e Deus, para você depois com sua família. Então logo cedo, não durma tarde, porque para acordar bem cedinho dá tempo para tudo. Dá tempo de ficar no momento com Deus, sozinho você e Deus, lá no seu cantinho. E depois com a família, esposa, filhos, tudo alegre. Principalmente a mulher, se ela não amanhece na comunhão, sai da frente. Tudo fica ruim em casa se a mulher não amanhecer na comunhão. A mulher é que edifica a casa. Então o marido também para ficar na comunhão, mas o negócio mais sério é com a mulher. Por isso que eu estou trabalhando com mulheres, sei o que é mulher, que eu sou mulher, e estou levando a sério. Porque se a mulher amanhecer pelo avesso, se ela não se ligar nessa intimidade com Deus, toda a família tem problema. Quando o filho olha para a mãe, minha mãe hoje não está boa. O marido olha para a mulher, misericórdia. Pronto, acabou tudo. Lá fica todo desordenado, descompensado. Mas se a mulher sábia, como está escrito em Provérbios 14:1, que edifica a sua casa, ela amanhece na comunhão, eita Deus, marido fica maravilhoso, filhos maravilhosos, tudo muito lindo. Não é em vão que eu estive mostrando a foto de Lorenzo para todos os grupos, botei para todos os grupos que eu tenho, eu botei, que coisa linda. Aí botei a foto mostrando a responsabilidade que nós temos. Aquele bebê é qualquer bebê que nasceu no lar cristão, né? É como lá em Gênesis 1, quando Deus disse: haja luz. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É daquele jeito, quando Deus criou, não é tudo, criou os céus e a terra, Ele criou, só tinha água, né? Só era água, não é isso? E aí Ele cria os céus e a terra, mas não apareceu logo a terra, não apareceu nada. Aí depois Ele puxa, vai passando, haja luz, e vai aquele espaço, passo a passo, chega no momento em que Ele afasta as águas e aparece a terra. Deus deu para o homem esse poder, e que se espera que seja dentro dos princípios, com a sua esposa, gerar, colocar na mulher, haja agora dentro de uma água que se forma lá no útero, um ser sem forma e vazio. Não tem forma, não tem nada.
vazio. Mas o Senhor diz: cérebro. E aí vai passo a passo, cérebro, passo a passo, coração, cérebro, passo a passo, até tudo se formar. E quando ele aparece é porque Deus disse: haja luz. Lourenço nasceu, naquele momento que ele nasceu, haja luz. Ele estava numa escuridão lá dentro da aguinha, no ventre da mamãe. Mas aí houve luz. E agora a responsabilidade de mamãe com irmãozinhos estarem com essa luz acesa, que é a palavra de Deus. Desde agora, lembra mamãe e papai, desde quando botar no bercinho, já vai reunir a família e fazer o culto doméstico. Estão entendendo? Porque haja luz, a luz é isso aqui, ó. É lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Então a luz é isso aqui. Lourenço não vai entender nada agora, não vai poder explicar nada, mas o Espírito, ele é um Espírito que está dentro de um corpo e ele vai receber. Ele só não vai poder dizer o que ele ouviu. Não vai poder dizer. Mas aquilo ficou marca. Quando ele ouviu o som do irmãozinho que toca aquele teclado e os demais cantando ao redor do berço, fazendo o culto doméstico, ele está recebendo luz. Haja luz agora na vida de Lourenço. Haja luz, haja luz. Haja luz em cada lar, cada família. Não esquecendo de fazer o culto doméstico. É luz. Porque o culto doméstico, quando você faz o culto doméstico, você não vai passar o dia todo com a Bíblia na mão. Eu estou falando de comunhão, né? Está incluído, não está? Sem isso não tem comunhão. Se você tem comunhão com Deus, valoriza a palavra dentro da sua casa, com a sua família. Então, Lourenço, né? Lourenço. E não somente ele, mas toda criança que tem essa bênção de ter um lar cristão, ele vai crescendo ouvindo a palavra, crescendo dentro da casa. Mas não quer dizer que o culto doméstico é você o dia inteiro com a Bíblia na mão. Meu filho, porque papai do céu disse, filho, porque não é a Bíblia o dia inteiro aberta. É você abrir a Bíblia num horário que você escolheu, de manhã, à noite ou à tarde, seja qual for um horário, reúne com a sua família num horário. O melhor horário é da noite, porque todos estão em casa, pelo menos é o que se entende. E aí naquele horário, o que você leu, que se estiver obedecendo, vai ler os capítulos que são indicados aqui toda semana. Então nessa semana nós temos capítulos 5 e 6 de Levítico. Então lê esses 2 capítulos, ouve esses 2 capítulos e depois louvou com seu hino, orou, guarda a sua Bíblia. Agora você vai pensar durante o dia todo. Basta dizer que é a semana toda o mesmo capítulo, os mesmos capítulos. Então no primeiro dia que você faz, você ainda vai ter um pouquinho de dificuldade, mas no segundo, terceiro dia você vai falar daquele assunto com a maior facilidade, porque é a semana inteira os mesmos capítulos. É a semana inteira, é você nessa semana inteira, Levítico 5, Levítico 6. Então você vai entendendo, e aí durante o dia, Lourenço e companhia limitada, os irmãozinhos e toda a família que está obedecendo vai entender o que Deus está falando em Levítico 5 e 6. Porque não é um dia que lê, é a semana inteira lendo 2 capítulos da Bíblia. A semana inteira lendo, e aí durante o dia a mamãe vai falar. Você sabe, meu filho, porque papai do céu deixou no livro de Levítico tanto sangue de bichinhos. Os bichinhos eram mortos. O dono do bichinho colocava a mão na cabeça, transferindo o pecado dele para o animal. O bichinho era morto. Sabe por que Deus fala disso tudo no livro de Levítico? Porque Deus queria que nós tomássemos, que nós tomemos consciência de que um dia o seu filho iria substituir todos os cordeirinhos e de uma vez por todas ia derramar o seu sangue para que mamãe e papai, vocês,
todos vivêssemos nessa luz. Haja luz. Papai está aqui, Deus está aqui. Haja luz pela palavra. Então é por isso que Papai do Céu deixou esse livro só mostrando como era terrível todo dia ter animal morto, porque o pecado todo dia visita a nossa casa. Mas Jesus Cristo haveria de vir, já veio, e agora o pecado não tem mais poder sobre nós, porque nós não somos mais escravos do pecado, por causa do sangue de Jesus, e de uma vez por todas nos resgatou. Isso é comunhão, né? Vocês são abençoados. Eu vi no dia que eu posso falar desse assunto, porque é comunhão. Tem comunhão com Deus. E despreza o Deuteronômio 6, de 9. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Com comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Deuteronômio diz que é dia andando pelo caminho. De manhã cedo, à noite. Leia direitinho. Deuteronômio. Dá para colocar aí? Diga, já cansei de ouvir, mas ainda não está praticando. Vamos praticar, né? Então vamos mais uma vez, vamos ouvir. Então Deuteronômio 6, capítulo 6, de 4 a 9. É o capítulo 6, de 4 a 9. Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Está ouvindo, igreja? É o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Ama mesmo? Se ama, não se aparta. É dentro da sua casa, porque família é a principal célula, família é o principal desse discipulado, é dentro da nossa casa. Então, se ama, fala dele o tempo todo em casa. E estas palavras que hoje estarão no teu coração. Que palavras? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. São 5 livros que é a Bíblia propriamente dita. Todo o resto da Bíblia são profetas, são juízes, são reis, são pessoas que foram convertidas e que falam desses 5 livros que é a Bíblia propriamente dita. Eles falam dentro desses 5 livros. Então as palavras que você fala na sua casa, que ele ordena, que ele está falando, é desses 5 livros. E Jesus falou, Jesus chegou na terra, falou de Moisés, o escritor desses 5 livros. Então está aprovado, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores falou desses 5 livros, de Gênesis até Deuteronômio. Jesus falou, os profetas falaram, os juízes falaram, todos aqueles que foram escolhidos por Deus falaram. Então, ouve Israel, fala das palavras que estão nesse livro. Versículo 7. E ensinarás a quem? Toda a igreja falando. Ensinarás a quem? Novamente, a teus. E delas falarás, delas de quem? Dessas palavras, falarás em tua casa, aonde? Em tua? Aonde? E andando pelo caminho, vai levar para a escola, falando do que você estudou, do doméstico, do que você leu, vai falando, tá lembrando? Olha, meu filho, ó, mamãe, você, nós estamos blindados pelo sangue de Jesus. Jesus, aqui no Deuteronômio, já estava sendo anunciado. Cada animal que morria era anunciando que Jesus haveria de vir. Vai falando pelo caminho com a criança, andando pelo caminho, vai para a escola, vai falando. Em vez de olhar a farda do coleguinha, ver se a coleguinha está uma farda toda feia, desbotada, manchada de que voa, e a sua está toda limpinha, porque a mamãe cuida tanto. Não é isso. Vai falando o que você estudou no culto doméstico com o seu. Estão na comunhão com Deus? Estão na comunhão mesmo? E a comunhão é isso, é não se apartar. É intimidade, andando pelo caminho, onde estiver. Quer mais? Andando pelo caminho. E deitando-te. Vai deitar sem relembrar. Está lembrando que mamãe leu hoje no culto doméstico? Papai também, se papai estiver em casa. Às vezes trabalha de turno, não está em casa no horário.
Mas, está lembrando? Foi daquele sangue dos bichinhos, não foi? Estava sendo morto até que Jesus chegasse, não foi? Mas Jesus chegou. Agora o sangue que temos que estar blindados, guardados, protegidos, defendidos, é o sangue de Jesus. Então vai assim, deitando também lembrando. E quando levanta, novamente lembrando. Como é que a gente vai ter outra linguagem se fizer isso? Só vai se falar disso. Aí quando sai do livro de Levítico, só vai se falar do que está no livro de Números, né? Números. Levítico. Pela sequência, eu segui, você vai seguindo. Números. Números. Aí quando chegar, terminar o livro de Números, toda a família sabe o que está em Números, porque é a semana inteira fazendo um culto doméstico somente com esses 2 capítulos, lendo e ouvindo no vídeo. E como é que coloca o comentário no vídeo? Mamães do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém cuidam, têm comunhão com Deus, não somente na igreja, mas também em casa. Já viram como é que é para fazer? No comentário? É desse jeito. Chega lá, quem não sabe, vovó, titia que não sabe, pede ao sobrinho, o sobrinho sabe tudo. Vovó pede aos netos, que os netos ensinam. E bota lá no comentário: mães, você é mãe, você bota mãe do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, cuida da família, da comunhão, não somente no templo, mas também em casa. Em casa é tudo, queridos. Quando chega aqui, a gente sabe o resultado de como estão em casa e como estão. Quando chega no templo, a gente sabe quem é essa igreja em casa. Pelo que vocês estão aqui, a gente sabe que vocês estão em casa. Se andam na comunhão em casa, eu acho que aqui já estão caminhando na comunhão. E quem não estava hoje vai começar a andar na comunhão, não é verdade? Não tem para onde correr. Também atarás, por sinal, na tua mão, ó. Até na mão. Até na mão. Eles tinham esse hábito, mas nós não somos israelitas, não é? A gente só basta gravar bem no coração, não precisa escrever na mão. Se quiser escrever, escreva, mas o importante é gravar no coração. Nós não somos israelitas. Eles tinham essa lei. Todo lugar tinha, na roupa, na parede, tudo. Se você colocar, não tem nenhum mal. Agora não pode ser uma pessoa que esteja pensando que o principal é isso. O principal é no coração, não é? Se tiver na roupa, não tem problema. Agora que esteja no coração, em primeiro lugar. Porque só o coração quebrantado Deus aceita. Esse coração quebrantado não é desprezado jamais. Então o coração quebrantado vive com o coração cheio da palavra. Cheio da palavra, porque é isso que Deus manda estar. Então assim serão por sinais, e aí ela se vai entre os teus olhos, tempo todo, tempo todo. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A nossa decoração hoje está muito diferente, não está mais se decorando a casa com versículos da Bíblia, inventa um monte de coisa, mas se fizer a decoração com versículos da Bíblia, vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Seus filhos olham a palavra, vai no banheiro, tem a palavra, na cozinha tem a palavra, na sala tem a palavra, no quarto tem a palavra, ajuda bastante. Quem puder fazer isso, é muito bom. Pronto, vamos ficar por aqui. Entenderam o nome, né? Então, demais apóstola, não tem jeito, toda vez a fala disso. Pois se Deus não tem outra conversa. A conversa dela é você ser santo em casa e ser santo no templo. Não é santo só no templo, é dentro de casa. É o desafio. O lar que estiver fazendo isso, se não vai viver todos na santidade. E lembre que santidade é a maneira de se ver a Deus. Não se ver a Deus sem santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. Quer a família toda santificada? Então viva na luz. E a luz é o quê? Jesus. E Jesus é o quê? Jesus é a palavra. João capítulo 1 versículo 14, né? Jesus é a palavra. Que maravilha. Jesus é a palavra. João 1,14. E o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo? Palavra. Então Jesus é o quê? A palavra. Então a Bíblia está sendo valorizada dentro da sua casa.
Está estudando, fazendo culto doméstico? Então o verbo está presente, Jesus está presente. Amém? Louvado seja Deus. Vamos continuando aqui. A experiência, vamos ver a experiência de Paulo. Paulo, Atos 9, de 1 a 9. Atos 9, de 1 a 9. Vamos entrar aqui no assunto do dia de hoje, preso da comunhão, que eu estava falando, mostrando a vocês assunto já passado, você já conhece. Só estava dizendo que também faz parte de alguém que tem comunhão com Deus, viver este assunto de Deuteronômio. Mas agora vamos ver alguém que viveu este assunto, Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Quem era esse Saulo? Ele tinha comunhão? Ele tinha comunhão aí? Ele estava ainda perverso, não é? Matava cristãos. Ele não matava malfeitores, ele matava os santos, os filhos de Deus. Paulo. E ele pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum deste caminho que era o povo de Deus, os que aceitavam Jesus, tinham o povo do caminho, está no caminho, deste caminho que é Jesus, quer homens, quer mulheres que estivessem nesse caminho que é Jesus, os conduzisse presos para Jerusalém. Ele queria mais, ele estava achando pouco o sangue que ele já tinha derramado, ele queria continuar matando os filhos de Deus. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, diz: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhes o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, nesse momento aí, Paulo entendeu que estava no caminho errado. O que queres que eu faça? Muitos de nós estamos perguntando: Senhor, o que queres? O que queres? Eu estou nesse caminho aqui, porque Paulo estava fazendo achando que era certo. Ele não estava matando pensando que estava errado, não. Ele achava que estava matando pessoas que queriam tirar a lei de Deus. Achava que o seguidor de Jesus estava rejeitando as leis. E aí ele fazia por isso, não era porque ele fosse mal, era pensando que estava fazendo algo para Deus. E quantos de nós pensamos que estamos fazendo algo para Deus? E de repente Deus faz a gente cair do cavalo. Não é para Deus. Não é para Deus. Deus sabe. E cada um vai ouvindo aí do Senhor o que é que está fazendo, pensando que é para Deus e não é. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Os companheiros dele não viram ninguém, mas ouviram a voz. É até 8, foi? É 9 de 1 a 9. É 9 de 1 a 9. Aqui na minha coisa, 9 de 1 a 9. Eu acho que eu fiz tudo errado. 9 de 1 a 9. Aí agora 9, versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu.
Depois que ele saiu dali, daquele momento onde ele caiu do cavalo, ele fica sem a sua visão. Mas o Ananias, onde Deus mandou que ele fosse, para a casa de Ananias, lá ele ora, manda Ananias ir até ele, e lá Ananias orando por ele, ele vê novamente. Então, é para isso que tem pessoas na sua vida, para lhe mostrar onde você está fazendo alguma coisa que pensa que é para Deus e não é. Mas a gente luta por tantas coisas que a gente está pensando que é para Deus, mas para Deus o que Ele quer é a comunhão, o que Ele quer é intimidade. Lá no céu só vai entrar adoradores, aqueles que têm intimidade com Ele. Mas eu pensei que era para, você pensou que era para Deus, você deixar de, digamos assim, você pensa assim, bom, eu vou ficar nesse ensaio, um exemplo, quanto tempo for preciso para sair lindo, maravilhoso os meus passos lá no dia que eu for dançar para Jesus. Você está pensando que é para Deus quando você não tem comunhão com Ele, porque para Ele, em primeiro lugar, é buscar a presença dEle. Então vai substituir o ensaio pela comunhão com Ele. Era essa visão que Paulo tinha que abrir a visão dele. E Ananias orando, ele teve não somente a visão física, mas a espiritual aberta, porque ele estava matando os cristãos pensando que estava fazendo um bem para o reino de Deus, e não estava. Às vezes nós estamos o tempo todo ensaiando, fazendo uma porção de coisa no templo, mas em casa não tem nada. E tem que ter comunhão com Deus, é lá no lugar secreto, e depois em todo lugar. Quando você acostuma ter comunhão com Ele, aí você encontra os passos para dançar. Na maior facilidade, o Espírito Santo entrega tudo. Nem precisa passar esse tempo todo de tanto ensaio. Tem que ser a prioridade, comunhão com Deus. Ele facilita tudo. É nele que estão todas as coisas. Então, se você está acostumado a estar ali com Ele, você tem revelações até dos passos que você vai dançar no seu ministério de dança. Vai facilitar tudo, mas a gente pensa, não, Deus sabe que eu não posso passar vergonha, dançar lá na frente, sem saber direito os passos, e vai ser horrível, vai ser feio, e aí não tem tempo para entrar no quarto e orar em secreto. Não tem tempo, porque nós queremos satisfazer a homens, temos que satisfazer a Deus, e Ele revela o que os homens estão precisando. Você fica com Deus e Ele revela o que os homens estão precisando. Então você vai fazer o que é prioridade para Deus. Comunhão com Deus é fundamental. Intimidade com Deus é fundamental. Não se preocupe se errar os passos da dança. Eu duvido muito que alguém que tenha comunhão com Deus erre passos de dança. Não vai nem errar, porque vai ser conduzida pelo Espírito. E o Espírito vai dar passos extraordinários, que no final de tudo você vai cair aí no chão, nem vai poder levantar, tomada pela presença. A presença de Deus se manifesta, e aí quem quiser que ache ruim, você está lá jogado no chão com Ele. Mas ela não estava dançando na estante, estava dançando, mas os passos foram dados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que deixar deitadinha lá. Que maravilha, não é? Então Paulo teve a visão dele aberta. Ele estava fazendo uma coisa para o Senhor, pensando que era para o Senhor, e não era. Deus se revela para ele, e aí agora o homem ora, ele abre a visão, e agora é outro Saulo, é outro Paulo agora. No nome de Jesus. É isso que Deus quer de nós. A gente trocar aquilo que é para os homens para ficar com Ele. E Ele vai dar tudo aquilo que os homens precisam. Se eu ficar de comunhão com o Senhor, sem me preocupar em ficar só, meu Deus, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou falar, mas se eu tiver na comunhão, Ele aqui me revela o que eu tenho que falar. E você pode estranhar, mas a pregação não era essa, mas foi o que Deus revelou para falar. Não foi o que você viu lá no papel, foi o que Deus revelou. Não, nós não vamos dizer, vamos trocar a ministração. Está dentro da ministração, mas com algo além daquilo que você imaginava. Está dentro da ministração falar de comunhão.
E aí vem a coisa sobre Deuteronômio. Mas Deuteronômio tem nada a ver? Tem sim, Deus trouxe na hora isso. Quem depende dele, tem comunhão com ele, ele fala na hora o que ele quer falar. Você fala do assunto que estava escrito, está tudo aqui anotado. Mas o Senhor, eu não botei isso aqui de Deuteronômio, não está aqui. Mas o Senhor trouxe na hora, fala de Deuteronômio, porque a comunhão comigo tem a ver com Deuteronômio 6. Quem tem comunhão com o Pai não abre mão disso. De ter na sua casa a luz acesa, que é Jesus, a sua palavra, com a sua família. É com a família, marido, mulher e filhos. Que dificuldade, hein? De sentar com a mulher para fazer isso. Faz tudo, menos isso. Que dificuldade de sentar com os filhos para fazer isso. Faz tudo, menos isso. Então vai ter comunhão com Deus. Vai orar. Vai orar em segredo. Orar em segredo, que Ele revela. Não basta fazer isso. Porque a igreja se revelação de tudo do Pai. Porque eu tenho quando ele estava lá subindo no monte, orando. Cantinho dele, orando. Tudo do Pai vinha para ele. Então tem que ser assim nós temos que parecer com Jesus. Ou não? O que é que Paulo diz? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então a nossa obrigação é sermos imitadores de Cristo. Desse Paulo que estamos falando, ele depois de convertido, ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então temos que imitar ao Senhor. Ele buscava do Pai, tinha as revelações e passava para nós. E está tudo escrito do que ele passou para nós. E os seus servos também, os apóstolos, todos que escreveram aqui tiveram as revelações porque tinham intimidade com ele. Louvado seja o nosso Deus. Então já vimos de Atos 9, de 1 a 9, versículo 17, por favor, do capítulo 9 de Atos, 17 e 18. E Ananias foi, essa parte que eu não tinha dito, falei, mas não tinha mostrado escrito. E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Ele tornou a ver, a visão veio de volta e ele ficou cheio do Espírito Santo. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. Aleluia. Então a nossa obrigação é estar buscando a Deus e levarmos outras pessoas a abrir a visão. Cada um de vocês que tem buscado a Deus, cada um de vocês que estão nessa comunhão, tem por obrigação levar outras pessoas a abrir a visão. Você que já começou a entender a importância do seu lar, ter essa luz brilhando, que é Jesus. E às vezes a gente bota a luz debaixo do... Às vezes a gente bota como certas pessoas... Deixei aqui para... Como certas pessoas que a gente sabe por aí, que bota na estante e abre no Salmo 91 e deixa lá. E só vê quando chega no templo. E abre no templo para ouvir o que o pastor está falando, acompanhando a leitura. Tão bonitinho, tão lindinho, com cuidado, abre. Às vezes não sabe nem como é que vai abrir, porque não está acostumado a manusear e fica naquela dificuldade, mas é nessa hora que pega. Mas essa luz aqui, ó, é para brilhar no lugar secreto, é para brilhar no culto doméstico. No lugar secreto também, você vai para ouvir Deus, o capítulo já está lá no grupo. Capítulo 27, 28 de Mateus. Para você ler a semana inteira no lugar secreto. Capítulo 28 de Mateus no lugar secreto. Levítico é no culto doméstico. E o capítulo 28 no lugar secreto. Mas eu vou para a Bíblia para o lugar secreto. Vá com a Bíblia que você vai ter novidade. Você está acostumado a ler a Bíblia só na igreja? Vá com a Bíblia para o lugar secreto, você vai ter revelação. Vai sentir as revelações e vai chorar. E leve lencinho, viu? E leve lencinho, porque aqueles que estão na presença